Muda francesa ou poliomavírus. O que é a muda francesa? É uma doença muito antiga, a qual era uma verdadeira desconhecida até há algum tempo, tendo sido confundida durante muito tempo com outras doenças. Os primeiros casos surgiram em aviários do sul da França por volta de 1870 e daí foi exportada para o resto da Europa. Dizia-se que esta doença já existia em aves selvagens, só que essas aves com a doença eram rapidamente caçadas por predadores. Conhecida tecnicamente por poliomavírus, é uma infecção provocada por um vírus. O vírus, que tem por nome poliomavírus, é da família dos papovavírus e pode afetar várias espécies de psitacídeos, sendo mais frequente nos periquitos. Ao contrário da crença que existiu durante muitos anos, os sintomas da doença, como a perda de penas em zonas específicas do corpo, nada têm a ver com parasitas externos, como é o caso dos piolhos e dos ácaros das penas, que vivem e se alimentam das penas das aves. Foi em 1950 que um estudo do Instituto de Patologia das Forças Armadas norte-americanas sugeriu que a doença não era provocada por parasitas externos. Em 1969, T. G. Taylor descreveu as duas formas de muda francesa, a aguda e a crónica, o que deixou uma porta aberta para alguns pensarem que eram doenças diferentes. No entanto, foi ele o primeiro a sugerir que a causa era um vírus. É uma doença que existe nas aves adultas, embora praticamente não tenham sintomas da mesma, sendo apenas portadoras, e é mais visível nas aves juvenis e recém-nascidas, as quais podem morrer em poucos dias se não forem devidamente auxiliadas. Daí dizer-se que é uma doença que afeta apenas as aves jovens. A plumagem das aves infectadas altera-se com essa doença, mas por norma, se as aves sobreviverem a seguir à muda de penas seguinte, voltam ao normal, podendo por vezes levar entre 6 a 7 meses para terem uma plumagem normal novamente. Por norma, as aves perdem as penas da cauda e das remis, podendo, em casos excepcionais, perderem também as penas do peito e da barriga. A doença apresenta-se em três formas. Primeira, forma aguda. Nesta situação, se uma ave com menos de 2 semanas de vida for infectada com o poliomavírus, ela morre em poucos dias. A taxa de mortalidade nesta fase da vida é de cerca de 100%. Felizmente, a forma aguda desta doença é relativamente rara, pois nesta altura os recém-nascidos têm os anticorpos maternos que as ajudam a combater a doença. Segundo, forma crónica. Depois de 2 semanas de vida, a presença de anticorpos maternos decresce significativamente. Dessa forma, os juvenis deixam de estar protegidos contra o poliomavírus. Se a infecção ocorrer nesta fase de vida das aves jovens, as penas sofrem mudanças visíveis. Por norma, caem as penas da cauda e das remis, ou seja, as penas que executam o voo. Estas aves deixam de conseguir voar e estão praticamente sempre no fundo das gaiolas, acabando por desenvolver a capacidade de correr. Estas aves são conhecidas por runners, ou em português, corredores. As aves que sobrevivem desenvolvem uma plumagem normal na muda seguinte. O termo de muda francesa deve-se ao processo de reconstrução normal da plumagem. Terceira, forma assintomática. Por vezes, as aves adultas podem ser infectadas com o poliomavírus. No entanto, e como o sistema imunitário dessas aves é forte o suficiente, conseguem manter o vírus sob controle. Dessa forma, essas aves adultas não adoecem. No entanto, as mesmas são portadoras do vírus e podem infectar as outras aves.
Sintomas e transmissão. Dependendo da fase de vida em que as aves são afetadas, os sintomas poderão diferir. Se as aves forem afetadas com cerca de 8 a 10 dias de vida, poderá provocar a morte precoce das crias. Se forem afetadas com cerca de 2 semanas de vida, podem perder o apetite, parar de se desenvolver, ficando desidratadas e tendo diarreias. Se as aves forem afetadas após as 3 semanas de vida, ocorrerá a queda das penas da cauda e das remis, penas estas que possibilitam o voo das aves. Este tipo de vírus não afeta os seres humanos e os restantes mamíferos. A infecção por poliomavírus, também conhecida por BFD, do inglês Budweigar Fledgling Disease, em que fledgling significa pássaro jovem com menos de 2 meses, afeta principalmente os periquitos. No entanto, outras espécies de psitacídeos, nomeadamente as araras e o papagaio eclectus, entre outras, também podem apanhar essa doença. Regra geral, nessas espécies a doença não apresenta sintomas muito graves. A transmissão da doença ocorre através do contacto com as aves infectadas ou através da ingestão de fezes ou poeiras de penas das aves contaminadas. Uma vez ingerido, o vírus migra para o sangue da ave, atingindo de seguida vários órgãos, como por exemplo o cérebro e o sistema imunológico da ave, o baço, o fígado e os folículos das penas, fazendo com que estas nasçam deformadas e necróticas. Diagnóstico. Existem poucas doenças que apresentem sintomas semelhantes aos apresentados pelas aves infectadas com poliomavírus. No entanto, o poliomavírus e a doença de bico e penas dos psitacídeos, PBFD, causam alterações nas plumagens das aves. Perante uma ave doente, o veterinário precisa de realizar exames para conseguir determinar o diagnóstico. Os exames mais habituais são a análise ao sangue ou às penas. O veterinário pode ainda recolher amostras de fezes, uma vez que o vírus também se encontra presente nas mesmas, sendo excretado pelas aves infectadas. Prevenção. A principal medida é isolar as aves doentes do restante plantel, mantendo-as numa divisão isolada. Quando adquirimos aves novas, deveremos fazer uma quarentena bem feita. Veja como fazer uma quarentena perfeita clicando no link acima. A higiene é fulcral para evitar a contaminação por fezes infectadas e pelas poeiras das penas das aves que poderão circular pelo ar do aviário. Limpeza regular de qualquer tipo de filtros de ar é muito importante, uma vez que o pó das penas pode se misturar na água, na comida e nos utensílios. Deveremos ter o cuidado de higienizar as nossas mãos para não sermos nós o transmissor da doença para o restante plantel. Importante ainda não deixar reproduzir essas aves infectadas, uma vez que os pais passam às crias várias doenças bacterianas e virais. Não manter o aviário sobrepovoado. A alimentação também é fulcral. Uma alimentação adequada e equilibrada de nutrientes evita que as aves sofram de falta de nutrientes ou de stress, fatores que podem enfraquecer o sistema imunitário. Tratamento. Até à data não existe um tratamento eficaz contra o poliomavírus ou muda francesa. Na realidade, foi desenvolvida uma vacina, só que devido aos custos de produção, ela não está comercializada, para além de que teria de ser aplicada às aves todos os anos e a sua eficácia em aves novas é bastante duvidosa. Dessa forma, o tratamento é direcionado para manter e aumentar a qualidade e esperança de vida das aves infectadas. É normal ser prescrita uma administração de vitaminas por forma a fortalecer o sistema imunitário das aves para ajudar ao bom funcionamento dos órgãos internos. A muda francesa em periquitos é tão difundida que é raro encontrar um aviário que ainda não tenha tido exemplares infectados com essa doença ou que esteja prestes a ser infectado.